Olá, meu nome é Francine, sou nutricionista. Estamos no nosso terceiro vídeo sobre alimentação e nutrição promovidos pelo SESC. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma técnica que ajuda a ouvir nossos sinais de fome e saciedade e entrar em conexão com o nosso corpo, que é o Mindful Eating, comer com atenção plena. Queria falar um pouco sobre como mudamos nossos hábitos alimentares e, por fim, discutir com vocês alguns chás que temos aqui no Vale do Ribeira, falar um pouco sobre seus benefícios. E também eu acho que eles têm tudo a ver com essa discussão sobre comer com atenção plena. Começando sobre essa questão de como mudamos hábitos, ao mesmo tempo que isso parece tão simples, é muito desafiador. E para eu entender sobre mudança de hábitos, é interessante a gente compreender um pouco sobre nossos comportamentos e atitudes alimentares. Então, o que eu como, por que eu como, o que eu penso sobre o que eu como, o que eu sinto. Então, esses comportamentos e atitudes, eles são permeados por três aspectos principais, que são os nossos instintos. A gente come quando tem fome, quando tem sede. Nosso sistema afetivo, então a gente come comida que tem um significado para nós. E o nosso sistema cognitivo, ou seja, como nós pensamos e como nós aprendemos. E não sei se vocês já pararam para pensar, quando chega uma nova promessa de dieta, sempre é enfatizado somente esse aspecto cognitivo. Então, essa nova proposta traz milhares de informações como se as informações fossem sinônimo de mudança de comportamento. E aí, o que acontece? Provavelmente ela vai ser uma dieta bastante restritiva, a gente vai sentir muita fome, e aí a gente não vai conseguir controlar porque é instintivo sentir fome. Nosso corpo vai buscar comida. E que tipo de comida nosso corpo busca? Aquela que tem mais significado, que é mais afetiva pra gente. Eu sempre digo que a gente tem uma genética do tempo das cavernas, que a gente caçava um animal, comia ele inteiro e não sabia quando ia ser a próxima refeição. Então, tudo que a gente pudesse acumular de gordura era importante para nossa sobrevivência. Nosso corpo, nossa genética não evoluiu de acordo com as nossas condições sociais. Nossa genética ainda não sabe que a gente tem um mercado a cada esquina, então também acumula muita gordura. Então vejam, é claro que eu preciso ter uma restrição, mas eu preciso respeitar os meus instintos de não fazer uma restrição tão grande. E é necessário também colocar comidas que tenham significado. Se eu gosto muito de arroz, como é que eu corto isso da minha vida, né? Mas a sabedoria popular, ela fala que não, é muito fácil mudar hábito, é só ter autocontrole, é só ter foco. Mas será que é o que a ciência nos diz? A ciência parece que tem informações novas pra gente, assim, em contraponto a essa sabedoria popular. Algumas pesquisas nos informam que parece que pessoas que têm melhores hábitos alimentares não têm que exercer tanto esse autocontrole, esse poder de decisão entre isso e aquilo. Parece que elas já fizeram essa escolha no passado e elas não precisam decidir sobre isso no presente. Então, o que isso significa? Talvez se você seja uma mulher que esteja lutando contra um consumo disfuncional de doces, num primeiro momento, pode ser que não seja interessante tê-lo em casa para não ter esse poder de escolha, né? Ter que decidir entre comer e não comer. E paralelamente a isso, é interessante investigar qual que é a função desse hábito na sua vida.
Os hábitos, eles são tendências de respostas automáticas a dicas contextuais. Por exemplo, quando a gente entra no carro, a gente automaticamente afivela o cinto. Nós não temos que pensar sobre isso. E mais ou menos 50% das nossas atividades diárias, elas vêm desses hábitos para deixar o nosso cérebro descansando. A gente não tem que pensar muito sobre as coisas. Então, os hábitos, eles podem ter consequências boas ou consequências ruins nas nossas vidas, mas eles sempre cumprem uma função. Por exemplo, você é uma mulher que aprendeu que chocolate pode diminuir a sua tristeza, o seu estresse, ou mesmo ser parte de um momento alegre. Então, ele vai cumprir uma resposta de conforto ali naquele momento. Então, eu não quero sentir tristeza, eu como um chocolate. Acontece que eu não como o chocolate em si, eu tô comendo a minha tristeza, eu não tô prestando atenção nesse chocolate. E quando eu vi, eu posso ter comido demais, isso me gera uma culpa. Por quê? Porque ele tentou cumprir aquele papel de conforto num momento muito específico. Eu tenho um caso bem interessante para compartilhar com vocês. Eu tinha uma paciente que ela comia muito doce no final da tarde, porque ela chegava cansada do trabalho, estressada. E aí a gente propôs um exercício. O que aconteceria se ela comesse esse chocolate no meio da manhã? E ela topou. Então, o que ela começou a observar? Que quando ela comia esse chocolate no meio da manhã, ela comia porque ela gostava do chocolate. Não é porque ela estava estressada ou ansiosa. E ela começou a realmente apreciar esse chocolate, prestando atenção no chocolate. E outra coisa que ela observou também é que ela comia uma quantidade menor. Porque ela estava prestando atenção nesse chocolate, ela não estava comendo o estresse dela do final do dia e ela ficava satisfeita com menores porções. Então, vejam só, ela observou esse contexto dela, então esse hábito do consumo de chocolate estava relacionado a um gatilho estresse, e quando ela mudou esse contexto, ela começou a ter uma relação melhor com o chocolate. E aí eu acabo de apresentar para vocês os pilares fundamentais de comer com atenção plena. Primeiro é a observação do contexto. Segundo, desculpem, é a aceitação do momento presente. Terceiro, é você saborear o alimento. E o quarto é não julgar. Então, quando ela comia o chocolate às 10 da manhã, ela observava, ela aceitava esse momento presente, ela não estava no estresse, na ansiedade, ela estava no chocolate, ela saboreava cada pedacinho, então sentir o cheiro, observar a textura, a cor, sentir ele derretendo na boca. E por fim ela não julgava, ela não pensava, eu não posso comer isso, o chocolate engorda, ela simplesmente curtia esse momento. Então, o que parece ser o melhor caminho para a mudança de hábitos? Primeiro, a gente compreender quais são as funções que esses hábitos cumprem na nossa rotina. Depois, elencar os hábitos que mais incomodam, que não estão trazendo benefícios para alimentação e saúde. Por exemplo, eu fiz uma lista de 6 hábitos que me incomodam. Para cada um desses hábitos, levantar os prós da mudança e os contras da mudança. E começar talvez com os que pareçam ser mais fáceis dentro da rotina. E definir metas que sejam plausíveis. Por exemplo, eu escolhi então que eu quero trabalhar o meu consumo de chocolate e eu como uma barra grande de chocolate por dia. Uma meta plausível, talvez, seria definir metade desse consumo. Se você colocar uma meta, eu vou comer só um quadradinho, talvez isso necessite de muito autocontrole. Então, parece que o caminho para a mudança de hábitos
é exercer um pouco desse autocontrole diariamente, mas não a ponto de fazer com que nós desistamos. E aí, aliado a tudo isso, talvez seja interessante inserir esse comer com atenção plena. E na internet temos várias meditações guiadas disponíveis. Tem a meditação da uva passa, a meditação do chá. E por isso eu gostaria de finalizar conversando um pouco sobre essa questão de chás. Aqui no Vale do Ribeira a gente tem uma produção importante de Camellia sinensis, que dá origem a diversos chás. Chá preto, chá verde, o chá branco. E esses chás, eles trazem diversos benefícios à saúde. Melhora da saúde cardiovascular, prevenção de câncer de próstata, aumento da termogênese, aumento da oxidação de gorduras. Mas muitas vezes a gente toma o chá pensando somente nesses benefícios e sem curtir aquele momento. Então, sugiro, né, que possa entrar talvez como meta, se fizer sentido na rotina de vocês, um maior consumo de chás. Os benefícios que eu citei para vocês estão relacionados a um consumo aí de umas 3 xícaras por dia. E aí é legal talvez ter a sua própria garrafinha de chá, porque se a gente coloca na garrafa do café, o sabor se mistura, não fica tão legal. E aí é legal também explorar que tipo de chá eu gosto mais. No momento aqui na minha casa eu tenho um chá verde e uma outra variedade, o chá Oolong, que ele é um intermediário na fermentação entre o chá preto e o chá verde. O chá preto ele tem muito tanino, então ele tem aquele sabor mais forte. Talvez você precise colocar um pauzinho de canela, um anis, às vezes até um pouquinho de açúcar. É legal observar que sabores você aprecia mais. E algumas dicas para preparar o chá. É importante que a água não esteja fervendo. Quando ela começar a formar aquelas bolinhas no fundo do canecão, é legal desligar. É legal adicionar o chá e dar uma mexidinha, porque isso vai fazer com que a extração desses compostos antioxidantes seja aumentada. E é legal também fazer já as 3 xícaras do dia e colocar na garrafinha, porque uma quantidade maior de água faz com que a temperatura seja mantida mais alta por mais tempo e também melhore a extração desses chás. E aí, eles podem ser mantidos por até 24 horas sem perder as propriedades. E a minha proposta para vocês é que 3 vezes por dia, será que a gente não pode parar, olhar o chá, sentir o cheiro, parar para respirar um pouco e associar esse chá ao momento de prazer e não só pensando nele como um benefício à saúde que às vezes a gente nem consegue sentir a curto prazo. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigada!